Então diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa. Repita comigo, pois sobre mim pesa. Obrigado. Essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Vai de novo comigo agora em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, apenas o versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim. Repita comigo, pesa sobre mim. Diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e nós bendizemos o teu nome. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para pregar a tua palavra. E peço a ti que, mais uma vez, nesta casa, o Senhor me use para ser uma bênção na vida dos meus irmãos. Entrou várias e várias pessoas aqui, Deus, e só o Senhor sabe e conhece a história e o que essas vidas estão passando neste exato momento. Por isso eu peço a ti que tudo o que eu falar aqui, que seja aplicado pelo teu Espírito, que aquilo que eu estudei fique de lado, mas que a divina revelação venha ao coração dos teus filhos, para que eles saiam daqui edificados, abençoados e fortalecidos para mais uma semana de vitória. Nós queremos dar uma ordem no mundo do Espírito e repreender o ladrão da palavra. Pedir que todos os ouvidos e corações estejam abertos para ouvir a tua palavra e receberem a divina semente para edificação, cura e salvação para a glória do teu nome. Nós, ó Pai, repreendemos todo e qualquer impedimento e pedimos que a bênção do Senhor seja liberada sobre nós. Continua a acampar os teus anjos neste lugar, continua a cercar este lugar com fogo e continua a nos dar graça, Pai Santo, porque aqui tem sido bom estar para louvar o teu nome, ouvir uma palavra e celebrar comunhão com os nossos irmãos. Assim eu oro e peço a tua bênção nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Os homens, digam assim comigo, sobre mim pesa. As mulheres, digam assim comigo, pesa sobre mim. Os homens, sobre mim pesa. As mulheres, pesa sobre mim. Os homens, as mulheres, os homens, as mulheres. Até agora está empate. Agora vamos ver quem ganha. Os homens. Opa, peraí. Os homens é sobre mim pesa. As mulheres pesa sobre mim. Vamos lá? Os homens. As mulheres. Eita, as mulheres querem ganhar, hein? Os homens. As mulheres. Os homens. As mulheres. Todos juntos. Vamos aplaudir a vocês mesmos. Há uma palavra em comum nos dois textos. Que palavra é essa, pastor? Pesa. Vocês são inteligentes demais, espertos e vivos. A palavra comum nos dois textos é exatamente essa. Pesa. Peso, nos nossos dicionários, significa tudo que exerce pressão. Peso significa tudo que exerce pressão. Um exemplo prático e bem contextualizado é do meu amigo Carlão, que todos os dias sistematicamente vai para a academia, pega peso e se apresenta ao final de semana de forma diferenciada para todos vocês aqui pregando. Ele compartilhou com todos nós que vai andar de bicicleta, do Guará até o Gama. As duas frases servem para ele na quarta-feira. Pesa sobre mim e sobre mim pesa. E com a graça de Deus eu vou participar disso aí também.
pastor Cori falou, eu duvido. Foi o que eu entendi. Academia, né, pastor? No sentido figurado, para a nossa aplicação de hoje, essa palavra significa influência e autoridade. Como essa palavra aparece de forma comum nos dois textos em que lemos aqui, é interessante a gente observar o que realmente essas palavras significam no grego, que é a tradução para o Novo Testamento. E por incrível que pareça, esse apóstolo que citou esses dois textos, esses textos que estão aqui escritos para nós nos dias atuais, a palavra tem conotação diferente. É a mesma aqui quando nós repetimos, mas nos seus pormenores no grego, ela tem uma diferença significativa. A Bíblia disse assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. A palavra aqui no grego significa basear-se sobre. Aqui significa basear-se sobre. Ou seja, é o peso da responsabilidade de anunciar o evangelho com clareza e equilíbrio. Não é apenas, o que o apóstolo quer comunicar aqui, é que anunciar o evangelho não é apenas falar, e sim viver. E aí o assunto começa a ficar mais sério, porque na nossa geração tem muita gente falando, mas pouca gente vivendo. É só você olhar as redes sociais. É vídeos de minuto a minuto, de pessoas de renome na nossa geração, que estão falando, mas não estão vivendo. E em não viver, repercute isso na igreja. E nós temos hoje uma geração fraca, adoecida e distante da verdade. Sim ou não, gente? Sim. O apóstolo está nos comunicando que nós precisamos viver o evangelho. Ou seja, escute isso, não é responsabilidade apenas de quem prega, não é responsabilidade apenas de quem dirige uma igreja, de quem é pastor, de quem abre uma igreja no Brasil e no mundo inteiro. Não é responsabilidade só dessas pessoas. O anúncio do evangelho está ligado à vida. Ou seja, é responsabilidade de todos aqueles que tiveram uma experiência com o evangelho. Experiência de salvação, de cura, de libertação, de transformação de vida, de mudança de postura, de mudança de pensamento. Responsabilidade do evangelho é para todos que têm Jesus como Senhor e Salvador. Eu faço uma pergunta nessa noite: quantos aqui têm Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão assim, dá um tchauzinho para o pastor Juninho. Levanta a mão e fala assim: glória a Deus. Então, é responsabilidade sua, o anúncio do evangelho. E aí, quando a palavra está dizendo basear-se sobre, nós temos uma responsabilidade com as Escrituras. As pessoas hoje estão fracas, distantes, insensíveis, porque estão distantes da essência do evangelho, bem pregado, bem ensinado. E é muito fácil discernir isso. Às vezes, uma autoridade espiritual, que se diz autoridade espiritual, vem diante de um público como esse e faz um apelo para arrecadar o valor X para comprar um terreno Y ou coisa do gênero. As pessoas vêm quase que enlouquecidas e colocam aos pés destes homens, que se dizem homens de Deus, valores exorbitantes, com promessas de realizações que às vezes não se realizam. E aí, a gente tem visto
que, ao invés de contribuírem com o reino de Deus, se formam verdadeiros impérios. Uma sucessão absurda no controle de algumas igrejas. Pastor Juninho, por que isso tudo? Porque estão sendo ensinadas sem basear-se na palavra. A base é outra. Qual é, pastor? O próprio coração enganoso dos homens que lideram sem temor de Deus. Liderar sem base na palavra é irresponsabilidade. E a notícia é clara, a fatura vai chegar. Haverá uma prestação de contas, porque o evangelho do nosso Senhor não é brincadeira, é coisa séria. Por quê, pastor? Porque o resultado do evangelho é vida eterna, é vida nas alturas, é vida com Deus. Escute, nem todos teremos um ministério como o do apóstolo Paulo, mas todos nós temos a responsabilidade de fazer conhecida a graça de Deus. Nem todos nós teremos um ministério como o do apóstolo Paulo. Vocês que estão me ouvindo, nem todos vocês terão um ministério como eu tenho. Eu não terei o ministério que o meu pastor tem, mas todos nós temos algo em comum. Nós temos a responsabilidade de apresentar a graça de Deus a todos os homens. E apresentar a graça de Deus a todos os homens não é estar diante de um público com o microfone na mão. Apresentar a graça de Deus é viver o evangelho diariamente para as pessoas que se aproximam de nós, para os perdidos. Hoje de manhã meu coração se encheu de temor aqui. A Rebeca fez uma pergunta: quem está nos visitando aqui? Não tinha nenhum visitante, meu irmão. Se teve, ficou igual, estava em investigação aí. Ninguém levantou a mão. Aí isso é responsabilidade de quem? Da pastora Rebeca? Não, é nossa. Somos nós é que fazemos a diferença lá fora, para as pessoas olharem para nós e falar: rapaz, onde é que você anda? Onde é que o que vocês estão fazendo? É responsabilidade nossa. Eu procuro fazer isso, gente. Onde eu vou, quem anda comigo aqui da igreja sabe. A gente vai num lugar diferente, eu faço essa pergunta aqui, que eu vou falar para vocês agora. Quem anda comigo sabe, eu faço isso. Primeira pessoa que eu vejo: você já foi na minha igreja? A pessoa fica assustada. Ué, como é que ele me pergunta isso? Não tem nada a ver, não estou nem conversando com ele. Estou passando as compras aqui. Você sabe onde é a minha igreja? Você já foi na minha igreja? Essa semana, você foi na igreja? A pessoa já fica assim: será que Deus está revelando alguma coisa para ele? Aí, ué, quem é você? Eu sou o Juninho. Mas eu lhe fiz uma pergunta: você sabe onde é a minha igreja? Eu falei: eu não sei nem quem é você. Eu falei: mas eu também não sei quem é você, mas eu quero saber se tu foi na igreja essa semana. Tem um ano que eu não vou na igreja. Opa, aconteceu, igual eu falo com minha filha: aconteceu. Foi, que houve? Você é pastor, é? Tu quer saber mesmo? Quer? Eu quero, eu sou. Aí quando está terminando as compras: mas onde é mesmo a sua igreja? Aí eu, minha igreja é uma igreja da parede branca gigante, lá na 24/26. Na hora que de noite acende, ficam as luzes bonitas na frente. Mas vai gente para lá, menina. Vá cedo para você pegar um lugar bom. Pessoal legal, tranquilo. Vai lá, escuta a gente. O pastor Marquinhos brinca comigo que tem um fã-clube ali na padaria. Mas foi assim que a gente conheceu as pessoas lá. O pastor Marquinhos já tinha feito uma festa anteriormente. Por quê, gente? Porque se é responsabilidade minha, eu tenho que anunciar, mas numa padaria eu não estou com o microfone na mão, muito menos de calça jeans e blusa de botão. Eu estou de chinelo e bermuda, comprando um pão. Mas as pessoas precisam ver em nós uma diferença. Aí você me pergunta: essas meninas da padaria já foram na igreja de vocês? Já estiveram aqui conosco.
e vem na igreja, e chama a gente lá de pastor e nos conhece. É simples assim. O que a gente transmite? A graça de Deus. As pessoas aí fora têm sentido esse peso que nós estamos pregando aqui. Vocês vão entender mais para o final da mensagem o peso das meninas lá. Aí o texto de 2 Coríntios diz assim: além das coisas exteriores, que nós vamos tratar aqui no final, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Aqui a palavra é diferente. Olha o que significa essa palavra aqui. Multidão importuna, procurando ajuda, conselho e conforto. O que as pessoas vêm procurar na igreja? Ajuda, conselho e conforto. O que as pessoas vêm procurar na igreja? O que as pessoas vêm procurar na igreja? Mais forte, só mais uma vez. O que as pessoas vêm procurar na igreja? Ajuda, conselho e conforto. Aí, aqui o apóstolo Paulo fala que pesa sobre ele diariamente. Ele deixou bem claro aqui. Todos os dias pesava sobre o apóstolo a preocupação com todas as igrejas. Por que o apóstolo disse isso? Porque o apóstolo, ele tinha um interesse sábio pelo bem-estar dos outros. O apóstolo tinha um interesse com o bem-estar da igreja. O apóstolo tinha um interesse com o bem-estar dos outros e um interesse com o bem-estar da igreja. Pastor, então onde está o peso? Na resposta. E aqui vocês vão me entender. A tendência de uma multidão, a tendência de uma igreja é se acomodar. Como assim, pastor? Tudo o pastor resolve. Tudo os pastores resolvem. E aí o que eu faço como multidão? Eu me acomodo. Exemplo, meu casamento está em crise. Quem é que eu vou procurar? Pode falar, gente. Pastor. A ovelha não pergunta para si, o que eu posso fazer para melhorar o meu casamento? Aí vem a preocupação do apóstolo. Ele não quer o bem-estar da igreja? Então o que o apóstolo faz? Ele prepara um encontro de casais. Encontro de casais da igreja do apóstolo Paulo. Aí vai todo mundo com a mesma roupa, mesmo jeito, claro, toda roupa parecida, né? Curso da Universidade da Família do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo oferece as ferramentas, porque ele quer o bem-estar da igreja. Qual é a resposta da multidão? Participar. O pastor Marquinhos tocou isso nessa manhã com o discipulado. Porque a geração quer que o pastor, o líder, resolva tudo. Não. O pastor é um guia, ele orienta e mostra a ferramenta. Você pratica. Por isso que pesava diariamente sobre o apóstolo, porque ele queria o bem-estar da multidão e do povo. Ou seja, ele alimentava. O povo é que pratica. Se eu não pratico, as coisas vão de mal a pior, não é culpa do pastor, é irresponsabilidade minha. E é por isso que pesava sobre o apóstolo o anúncio do evangelho e o cuidado com a igreja. Agora, não pesava sobre o apóstolo ir se arrastando para a igreja, não. Pesava ele ensinar e a resposta ser diferente. Entrava herege, pagão na igreja, ensinava coisa errada, o povo ouvia e alguns davam ouvidos e seguia. Isso pesava, porque ele dava a ferramenta, ele mostrava o caminho. Mas as pessoas não queriam ouvir. E a nossa geração está assim. As pessoas hoje querem tudo de imediato. Não querem parar, analisar, resolver, viver o conflito e ver Cristo solucionar através do esforço. Gente, é muito fácil. A gente procurar um pastor, ouvir uma orientação, mas não praticar.
pastor recebe o casal no gabinete, ora pelo casal, abençoa. Mas o casal faz uma escolha: eu vou para a igreja 3 vezes no mês. Ô irmão, faz o seguinte, eu vou para a igreja só na vigília e na ceia do Senhor. Na vigília, que eu busco um pouquinho, e na ceia, que eu deixo zerada a conta do pecado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Eu vou lá, procuro o irmão, confesso, o irmão ora por mim, me abençoa, tomo a ceia tranquilo, não vou cair duro. E mais um mês na presença de Deus, vou 3 vezes no culto. O pastor orientou, mas eu não pratiquei. Era isso que pesava sobre a vida do apóstolo Paulo. E na nossa geração, é isso que pesa. Nesse segundo texto, o apóstolo disse o seguinte, olha que coisa interessante. Além das coisas exteriores, e aqui eu me volto para você, que está me ouvindo. Pastor, que coisas seriam essas exteriores no meu contexto atual? Gente, Paulo tinha seus desafios de peso diário, e você tem os seus. Eu posso relatar alguns aqui para te ajudar. Um filho distante do Evangelho. Um casamento em meio a desafios. Uma enfermidade que surpreendeu a todos. Ninguém esperava, meu Deus. Depressão. Crises de ansiedade. Escute isso. Sonhos não realizados, que se tornaram um fardo pesado para você, peso. Meu Deus, isso não vai acontecer nunca na minha vida. E vai se passando os anos, você vai envelhecendo, não encontrou o propósito real da sua vida, e vai alimentando esse sonho, que talvez não aconteceu por conta do próprio comportamento. Frustrações, tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, ocasiona peso, é pressão, e aí, você pressionado desse jeito, não tem com quem conversar, não tem com quem desabafar, não tem alguém que possa te ouvir sem te julgar, você vai vivendo, vai caminhando. Talvez eu estou aqui pregando para você, você está tranquilo e bem, mas está pensando em alguém que está vivendo isso. Qual é o peso disso, pastor? É você que vai ajudar, porque você está aqui ouvindo. Pesa sobre mim e sobre mim pesa. É responsabilidade nossa, gente, porque a nossa geração está assim. Tem sido pesado, tem sido terrível. Não tem sido fácil. Você vai diante de um médico, o médico fala, rapaz, toma isso aqui, te dá uma relação desse tamanho. Você volta para casa com aquele papel, sabendo que tem que tomar, mas como é que eu vou comprar? Sim ou não, gente? Sim. Pesa sobre nós. É peso. Só que, dentro disso tudo que eu externei para vocês, sabe o que eu tenho agora para dizer? Eu tenho, se você me entender, você vai dar um glória a Deus. Eu tenho uma boa notícia. Quantos gostam de boa notícia aqui? Escute isso. Com base na palavra, eu quero afirmar para todos vocês aqui nessa noite. Tem peso, mas tem alívio para nós. Você que está passando um desafio, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, a primeira dessa noite. Tem peso, mas tem alívio. E profeticamente eu quero falar sobre a sua vida. Vem alívio para você no nome de Jesus.
Sério, pastor, sério. Pesa sobre mim o anúncio do evangelho. Sobre mim pesa o bem-estar da igreja. E as situações exteriores, pastor, pesa sobre todos nós. Porque eu me incluo nisso, eu estou vivendo como vocês vivem. Sou humano como vocês. É uma geração que sente o peso. Agora, a boa notícia é que Jesus disse assim para nós. Escute isso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quando o apóstolo Paulo fala assim, que sabia viver contente em toda e qualquer situação, ele está liberando uma mensagem para nós que a gente precisa entender. A pessoa chega nesse nível, é que ela, na caminhada, ela se encontrou de verdade com a graça de Deus. Pesa sobre mim, e sobre mim pesa. Para ele afirmar isso e suportar, é porque tinha um quê de diferencial na vida do apóstolo. Qual pastor? A graça de Deus. Esse texto, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, quer nos ensinar o seguinte: pela graça, é Cristo que carrega o peso por nós. Pela graça, é Cristo que carrega o peso por nós. Pela graça, é Cristo que carrega o peso por nós. A responsabilidade da palavra e o cuidado com a igreja, Cristo já resolveu na cruz do Calvário. É graça. A palavra é viva e eficaz porque ela se tornou realidade em Cristo, mediante ao seu sacrifício vivo. Ele conquistou tudo para nós, tudo. Nós aprendemos hoje pela manhã, nós somos co-herdeiros. Então, como o meu amigo Alexandre fala, o Chambinho, tudo é nosso e nada é deles. Vamos repetir isso? Tudo é nosso e nada é deles. Essa é a sua frase, meu filho? Que bom, hein? Tudo é nosso e nada é deles, meu. Nós temos acesso a tudo em Cristo Jesus, queridos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas em Cristo nós fomos reconciliados. Hoje nós somos filhos de Deus. Nós ouvimos isso aqui pela manhã. Ou seja, como filho, a graça é simples assim. Eu pequei. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu vou diante do trono da graça. Senhor, o Senhor me perdoa? Você está perdoado. É simples assim. Não preciso alimentar nada, porque dos meus pecados Ele não se lembra mais, e os mesmos Ele lança no mar do esquecimento. Meu Deus. Pastor, mas eu fiz tanta coisa, pastor. Eu vou ter que trabalhar muito na obra de Deus para pagar todos os meus pecados. Desculpa, você está atrasado, meu irmão. Cristo já trabalhou. O que eu tenho que fazer, pastor? Viver. Ou seja, o evangelho não se torna um peso, se torna um prazer. Eu entendo assim quando eu tenho no meu coração que o peso, ele carrega por mim. Pastor, o senhor está comunicando à igreja que a gente não vai ter dificuldades? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as aflições que Cristo disse na Bíblia Sagrada, elas são suportadas com Ele ao lado, vivendo com a gente. Isso é graça, queridos. Agora, se você quer viver sozinho, a escolha é sua. Minha orientação, não faça isso.
responsabilidade da palavra, o cuidado com a igreja, ele resolveu na cruz. Pastor, e o meu peso diário? As coisas que eu vivo diariamente? É só recorrer a ele. Jesus falou assim para nós: ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com a gente quando? Para quê, gente? Se vivemos numa vida com muito peso, Ele está conosco todos os dias para aliviar as nossas cargas e carregar por nós, pela graça. Com Cristo, é assim que funciona. Pastor, mas por que às vezes pesa? Para que você tenha força e alcance o caminho da maturidade. Para que você não seja dependente de pastor ou de ministério, mas da palavra e de Cristo que te sustenta. Eu, pastor Juninho, sou passageiro e graças a Deus por isso, porque vou a qualquer momento para a eternidade. Você não pode depender do pastor Juninho. Você depende do Evangelho e da graça de Deus, que te alcançou e suporta o teu peso. Leva as cargas com você. Tem algum tecladista de plantão aí? Aí sim. Teve um dia, a Bíblia diz que Jesus estava cansado da viagem e parou junto de um poço e viu uma mulher. Aquela mulher carregava peso pesado. Ela ia buscar água, sim ou não? Era um peso muito grande. Agora, penso eu que teve um dia que ela carregou o peso pela última vez. Que era um peso maior do que um galão de água. Era o peso dos seus pecados. Era o peso do seu dia a dia. Ela encontrou com aquele que tinha uma palavra doce, suave e decisiva. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Filha, você chegou aqui pesada, né? Você vai voltar leve, porque a água que eu dou é uma fonte a jorrar pela vida eterna. Teve um dia que uns amigos ouviram de Jesus e resolveram levar um amigo que era paralítico onde Jesus estava. Jesus estava dentro de uma casa. Eles pregaram, quebraram o telhado e desceram um homem pesado de cima de um telhado, lá onde Cristo estava. Talvez era muito pesado para os amigos, carregá-lo por todos aqueles anos. Mas foi a última vez que eles carregaram aquele peso. Por quê, pastor? Porque eles foram com o peso, mas encontraram alívio. Que alívio foi esse? Ei, recolhe essas suas coisas, pega aí o teu leito, levanta e segue teu rumo. Vá. Foi a última vez que eles carregaram aquele peso. Desceram paralítico por um telhado, mas encontraram numa porta de pé. Tem peso, mas tem alívio. Escute, Jesus sentiu o peso da morte, mas por causa de mim e de você, por conta do nosso peso, Ele sentiu o alívio da ressurreição.
Era como se Jesus dissesse assim: Senhor, meu Pai, eu vou morrer. Ele ainda até trocou uma ideia, né? Se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Era como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, meu Pai, está muito pesado, mas por conta deles, por conta dos que passaram e por conta dos que virão, eu sei que eu sentirei um alívio. E ao terceiro dia, no clarear da madrugada, ele ressuscitou e hoje vive pelos séculos dos séculos, e nele nós temos salvação. Aí, para fechar, a Bíblia diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós, escute isso, eterno peso de glória. Há um peso que Cristo faz questão que nós tenhamos, e está sendo preparado para nós. Um peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Vem peso sobre nós, vem carga sobre nós. Deus, Jesus, o Espírito do Senhor, não está aquém das suas aflições, mas Ele quer nos ensinar a trilhar o caminho da maturidade, sabedores que nele, pela graça, sempre terá alívio. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Você que está aí passando no estreito, está pesado, pastor, vem alívio sobre a sua vida. Pastor, não estou conseguindo suportar, pastor, vem alívio sobre a sua vida. Pastor, está tão difícil. Aquele que anda ao lado e habita dentro tem alívio para você nessa noite. Você acredita nisso, querido? O Espírito do Senhor está passeando aqui em nosso meio e está aliviando corações nessa noite. Você não consegue ver o amanhã, mas o amanhã pertence a Deus, Ele sabe cuidar de tudo. Então escute, Deus está preparando alívio para os próximos dias para você. Alívio na sua casa, alívio no seu casamento, alívio na criação dos seus filhos, alívio na sua saúde. Receba essa palavra no seu espírito em nome de Jesus. Vem alívio para os próximos dias, vem alívio para os próximos dias, vem alívio para os próximos dias.